Olá, bom dia, queridos alunos do 7º ano do ensino fundamental. Tudo bem com vocês? Queridos alunos de São Paulo, estamos aqui todos mobilizados, estudando em mais uma aula de língua portuguesa. Estamos aqui hoje, eu, professor Mauro, como moderador de vocês, e apresento a vocês a nossa professora Fernanda, que ministrará a aula de hoje. Tudo bem, Fernanda? Olá, bom dia. Tudo bem, professor? Então, fique à vontade. Obrigada. Vamos lá? O tema da nossa aula é entrevista e notícia. E a habilidade do currículo do Estado de São Paulo nos pede aí para produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Os objetivos da nossa aula. Quais são os objetivos? Explorar os gêneros entrevista e notícia, organizar os elementos principais de uma entrevista e uma notícia, e também interpretar textos pertencentes ao campo jornalístico. Vamos ao levantamento de ideias. E antes, eu queria falar um pouquinho aqui sobre a questão dos gêneros, né? Estava conversando até agora com o professor Mauro. É verdade, trocando ideias antes da aula, né? Isso, né? Nós estávamos falando sobre a questão do gênero. Quando eu falo em determinado gênero, estrutura, né, de texto, eu posso fazer uma comparação com a estrutura de uma casa, né? Então, se eu digo para o professor Mauro que eu moro em uma casa, tudo bem que a minha casa é simples, já do professor Mauro, ela é uma casa com piscina, uma casa, né? Quem me dera, professora. A estrutura, ela é a mesma, né? De uma casa, diferente do apartamento, que também o professor Mauro tem um apartamento que é uma cobertura, né? Ele é mais sofisticado, mas a estrutura, ela é parecida, né? Com o meu apartamento mais simples. Exato. Apartamento, cobertura, casa, ainda são casas, né? Mas tem estruturas diferentes. É essa a ideia? Isso, é essa a ideia, né? É pensar que uma casa, ela tem uma determinada estrutura. E ela é diferente da estrutura de um prédio, de um apartamento. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E quando eu falo em texto, é a mesma coisa, né? Por exemplo, se eu falo em uma receita, qual seria a estrutura que vem à sua cabeça, professor? Quando você fala uma receita, eu penso modo de preparo, ingredientes. Isso, tanto faz uma receita de doce ou salgado, a estrutura é a mesma. Já a estrutura de uma história em quadrinhos. Eu já penso quadradinhos, já vem balõezinhos, personagens falando com a voz vindo direto da boca deles. Isso, tá? Então, é essa a ideia que eu quero mostrar aqui para vocês, que os textos, eles têm uma determinada estrutura. Tá. Né? Todos são textos, mas cada um obedecendo uma seguinte estrutura. Né? Assim como as casas. Todas são casas, mas seguindo estruturas diferentes. Apartamento, mansão, cobertura. Correto, correto. Então entendi. Estou aprendendo. Que bom. Então, vamos lá. Na nossa aula hoje, nós faremos um levantamento de ideias sobre o que vocês conhecem a respeito dos textos que fazem parte do campo jornalístico. Vamos lá? A primeira questão, você já leu notícias em jornal impresso? Vocês já leram? E entrevistas? Isso falando da notícia, né? Pensando lá no gênero notícia e no jornal impresso. A segunda questão, você conhece pessoas que ouvem notícias pelo rádio? Será? 3, é mais comum conhecer as notícias pelo jornal impresso, pelo meio digital, pela TV ou pelo rádio? Nossa, que pergunta interessante. Nos dias de hoje, né, as pessoas se informam de diversas maneiras. Temos várias fontes. Qual seria mais comum, né? Vamos ver aí o que eles vão dizer, né? Verdade, vamos descobrir. Uhum. Quais jornais você conhece? Mas aí vale jornais impressos? Jornais impressos, jornais, né, online. Vamos ver aqui o que eles conhecem. Vamos ver, então. Vamos saber. E 5, quais são as notícias principais divulgadas em diferentes jornais dessa semana? As notícias Já sei principais algumas. Hoje, nessa semana, né? Isso, vamos ver É bom que a sexta-feira teve a semana inteira para poder, né? Notícias da semana toda. Perfeito. E a 6,
Qual é a diferença estrutural? Olha lá, falando de estrutura e de alcance público que podemos estabelecer entre os jornais digitais e impressos. Então, vamos lá, acho que dois minutinhos? 2 minutos, tem bastante pergunta. Pode ser 3, professora, tem bastante pergunta, né? Tá bom, 3 pode minutinhos, pode, então. professora, pode, Tudo bem, por favor. 3 minutos para vocês responderem. Gente, aí. Não esqueçam de anotar no caderno a resposta e compartilhar com a gente no chat, tá certo? Então, 3 minutos, professora? Sim. Obrigado. Vamos lá? Vamos. Vamos lá? E aí, professor, o que os alunos estão dizendo? Bastante participação. E o lado bom é que tem bastante participação, a gente fica tentando filtrar as respostas deles, né? É muito bom, é muito bacana. Gente, nossa, muita gente, que legal. O que eu consegui filtrar aqui, desculpa se eu pulei a resposta de alguém, é claro que eu vou pular, né? Mas assim, eu vou tentar filtrar aqui. O Guilherme responde que ele acompanha bastante jornal impresso, ele gosta bastante. O Marcos, ele fala que acompanha pelo celular, né? A grande maioria, Samara, Cauã, Nicolas, Vitor, Breno, Gustavo, Carlos Eduardo, né, acompanha pela TV. Aliás, a grande maioria diz que acompanha pela TV. Deixa eu ver o que mais. A pergunta é mais comum conhecer as notícias pelo jornal impresso. A maioria respondeu o jornal impresso, né? Quais jornais você conhece? Colocaram internet, colocaram TV, não colocaram nomes, né? Colocaram mais um meio, o veículo, né? A diferença estrutural e de alcance não chegaram a citar, ou eu perdi aqui no trabalho, né, com o fórum, mas assim, muita participação, muito obrigado, queridos alunos, vocês participaram bastante, que legal, viu? Estão respondendo. Que bom, estão bacana. Correspondendo a sua aula, professora. Que legal. E você, professor, costuma acompanhar por que meio?
Olha, como eu tenho pouco tempo, eu gosto bastante de acompanhar pelo rádio, né? Rádio. Dirijo, coloco o rádio, né? Nossa, bem dinâmico, acho bem legal. Pela internet também, pelo celular, né? Gosto bastante de acompanhar pela internet, quando eu tenho tempo pelo celular. Pouco TV, né? Mais o rádio. Interessante. Sobre a questão 6, né, aqui que o professor Mauro comentou que não tivemos muitos comentários, a questão aqui é a questão do alcance público, né? Pensar que, assim, as pessoas mais antigas, né, digamos assim, elas têm mais costume, Mauro, de fazer a leitura no jornal impresso. Elas gostam mesmo ali de ter o contato, de sair, de ir até a banca de jornal, comprar o jornal, É uma né? experiência maravilhosa. Ir até a banca, comprar o jornal é muito bom mesmo. Isso na nossa época de escola, né, nós usávamos o jornal para recortar, para fazer atividades, né? Hoje, a maioria do público já gosta mais ali do jornal digital, né? E já tem acesso, não é uma leitura única, né? Você está lendo ali, ao mesmo tempo você já clica em um ícone, já lê um pouco mais sobre né? isso, sobre as notícias, né? E é dessa forma que acontece. Que bom que eles estão participando. Então, agora, nós vamos mostrar aqui um pouquinho a notícia. Uma notícia ela pode ser apresentada, né? Quais são os veículos aí onde essa notícia pode ser apresentada? Então, vamos lá. No jornal impresso, por meio das linguagens verbal e não verbal, a leitura é de um texto por vez. A informação fica restrita ao que está escrito. Já no jornal digital, permite uma interação maior com o conteúdo. Há diversos tipos de mídia, entre elas o texto e o som, por exemplo. O leitor pode acessar ao mesmo tempo outras abordagens sobre o assunto. Olha lá o que eu falei aqui para o professor Mauro, né? Na TV, por meio da linguagem oral, o texto escrito aparece no lado inferior da tela para reforçar a informação que está sendo dada, como o lugar onde aconteceu o fato, o nome das pessoas entrevistadas, além da imagem para situar melhor o telespectador. E no rádio, como é aqui uma das preferências, né, do professor Mauro... Adoro o rádio. O rádio apenas por meio da linguagem oral. O radialista ou repórter tem a função de descrever, se necessário, todos os detalhes que se referem à notícia. Então, aqui são os veículos onde encontramos a notícia, né? Agora que você já viu onde uma notícia pode ser apresentada, nós vamos ouvir um podcast noticioso. O título do nosso podcast é Idosa é furtada dentro de sua loja. Ladrão não perdoou a dona da loja e levou seu celular. Vamos Crueldade, ouvir? Hein? Tadinha. Pois é, vamos ouvir lá, então. aí esse podcast. Essa maldade. Idosa é furtada dentro de sua loja. Ladrão não perdoou a dona da loja e levou seu celular. Ontem à tarde, LS, 72 anos, teve seu celular furtado dentro de sua loja. O celular estava dentro do balcão, que é visível para todos os clientes. O meliante disse para a LS que queria ver uma toalha de mesa que estava na prateleira de cima, de costas para o balcão. Enquanto ela se virou para pegar a mercadoria, ele colocou a mão dentro do balcão, pegou o seu celular e foi embora. LS viu o rapaz indo embora, gritou, mas já era tarde demais, pois ele estava longe. A idosa e sua família fizeram um boletim de ocorrência na delegacia e os policiais disseram que ela poderia rastrear seu celular pelo e-mail cadastrado, mas que havia poucas chances de recuperá-lo. O problema é que a idosa esqueceu qual é o seu e-mail, sendo assim não conseguiu rastreá-lo. A idosa também não havia colocado seu celular no seguro, pois, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, se ela tivesse assegurado o celular, teria ressarcimento da quantia paga. O policial informou que casos como este acontecem diariamente e que é preciso ter cuidado com o celular, procurando deixá-lo guardado, longe dos olhos das pessoas, principalmente em lugares comerciais. Ele também revelou que na semana anterior ao furto do celular da idosa, levaram a bolsa de uma senhora que saía do banco. LS havia acabado de ganhar o celular de presente de suas filhas e elas ainda estão pagando as suas prestações. Nossa, que crueldade com a senhora. Roubaram o celular na mão grande.
Pois é, Mauro, nós devemos tomar muito cuidado aí, né? Fica até uma dica. Né? Tomar cuidado, guardar em locais adequados, né? Não levar para a escola se não for fazer uso nas aulas, né? Quando voltar, na questão da pandemia, né? Quando terminar essa quarentena. Então, uma senhora, né? Tendo que tomar cuidado, né? Por conta do celular, é muito complicado essa vida. Sim. O interessante é que essas notícias, né, nos fazem refletir, né? Sobre o que acontece no nosso cotidiano, o que acontece no meio, as maldades que as pessoas podem fazer, né? E nos faz alertar, né? Tomar consciência e ficarmos mais atentos ao que acontece ao nosso redor. É isso, professora? Sim, é verdade, né? Ela estava ali trabalhando e a pessoa entrou como se fosse um cliente e acabou levando o celular dela, né? É verdade. E é complicado, né? Mas assim, temos que continuar a viver, Fica um alerta, né? Fica um alerta. Fica um alerta. A importância aí das notícias, né? Elas nos trazem alertas, né? Inclusive alertar as pessoas mais velhas, né? As pessoas mais idosas, né? Mas fica até meio feio falar assim, né? As pessoas de mais idade, né? Sobre a questão da confiança, né? Tomar cuidado, né? Sim. Então, agora que você acabou de ouvir a notícia sobre a idosa, né? Nós temos também, o Jornal da Cidade, ele realizou uma entrevista com a idosa para saber como ela estava lidando com a situação. Então, nós vamos ler a entrevista e, mais uma vez, eu quero lembrar para que você repare na questão da estrutura do texto, tá? Então, nós já ouvimos aí uma notícia e agora vamos ler a reportagem. Vamos lá, professor Mauro, você me ajuda? Seria o Jornal da Cidade, professora? Isso, você será o Jornal da Cidade. Bom, então, a professora Fernanda fará a senhora que teve o jornal furtado. Isso, o nome dela não foi revelado aqui, só as iniciais, LS. Isso. Idosa não se conforma com o furto de seu celular. Jornal da Cidade. Como a senhora está se sentindo após o furto do seu celular? Eu estou chocada. Sempre deixei meu celular embaixo do balcão e isso nunca havia acontecido. Fui infeliz ao deixar meu celular à vista. Como é para a senhora ficar na loja trabalhando sozinha depois deste fato? Estou assustada, mas não tenho como pagar uma pessoa para ficar comigo na loja. Faz meses que fico sozinha na loja. A senhora vai comprar outro celular? Infelizmente, não tenho dinheiro para comprar um celular neste momento. Como consegui bloquear o número com a operadora, peguei o meu antigo celular, coloquei o novo chip e vou ficar com ele até ter condições para comprar outro. A senhora disse ao policial que ganhou o celular de suas filhas e que elas ainda estão pagando as parcelas. Como elas reagiram ao furto do seu celular? Minhas filhas são bastante compreensivas e ficaram tristes com o furto, mas não ficaram bravas comigo, porque foi um descuido da minha parte e não há nada o que fazer. O problema é que elas ainda estão pagando as prestações, então não podem me dar outro. Por que seu celular não tinha seguro contra roubos e furtos? Porque eu acabei esquecendo de colocá-lo no seguro. Então, o jeito é arcar com o prejuízo do furto. Fico triste, porque eu gostava do meu celular, mas eu sei que o Código de Defesa do Consumidor assegura a proteção, caso eu tivesse colocado meu celular no seguro. E onde a senhora está guardando o seu celular antigo? Agora, o meu celular velhinho fica dentro da minha bolsa, longe do balcão. Só o pego para ver as mensagens e fazer ligações quando não tem ninguém na loja. Afinal, gato escaldado tem medo de água fria, não é mesmo? Que legal, professora. Adorei nossa interpretação aqui, né? Bastante legal. Bacana, né? A gente pode Interagir propor aí aqui. que os alunos façam essa leitura também Essa em leitura casa. dramatizada, né? Sim, convidar Isso. as pessoas que estão aí em casa para fazer uma leitura. É muito Exato. bacana, Chamar né? o papai, a mamãe, né? Sim, a avó, quem estiver Exatamente. lá. Chamar a avó, é verdade, né? Porque a Sim. avó que teve o celular furtado, né? roubado, isso mesmo, né? Exato. Então, como você observou, um mesmo fato ele foi tratado em gêneros textuais diferentes, na notícia e na entrevista. Os dois textos estabelecem uma relação, pois a entrevista foi criada a partir do fato noticiado. Chamamos isso de intertextualidade. E no jornalismo é comum os gêneros se relacionarem.
Sendo assim, escreva no chat a diferença que você observou entre estes dois textos. Então, vamos lá? Vocês viram que o assunto é o mesmo, mas nós temos, então, diferenças aí entre os gêneros. 3 minutinhos, professor? Pode ser mais, professora. Tem questões bastante complexas, né? Podem ser 4 minutos. 4 minutos? Pode ser 4? 4 minutos. Porque aí eles conseguem enumerar direitinho as respostas, escrever no caderno, né? Isso. A questão 1 tem alternativas, a questão 2 ela já é mais discursiva, a 3 também. A 3 tem 2 partes, né? Certo. Então, assim, eu acho que eles conseguem desenvolver direitinho 4. Pode ser? Pode ser? Pode ser, Vamos então. deixar, Vamos lá, então, 4 minutos para que eles respondam. Aguardamos a participação de vocês aí. Então, até daqui a pouquinho. E aí, professor Mauro, como é que foi a participação? Eles estão entendendo tudo sobre a notícia? Professora Fernanda, o chat está fervendo, muito bom, muita participação.
A maioria está dizendo que o texto é uma entrevista, correto? O texto, olha lá, será que o podcast é uma entrevista? O podcast é uma entrevista? Será? O podcast, acho que não, né? Não, né? Teve outras respostas também, mas a maioria aqui falou que era uma entrevista. Uma entrevista? Isso, então pode ser que teve alguma confusão aí, Acho que misturaram, né? A gente lê os Isso. dois na sequência, né? Acredito que tenha sido por conta disso, né? Sim, acabaram gravando um pouco mais, né, a questão da entrevista. Mas no podcast nós tivemos então a notícia, né? Foi contado ali os fatos, que são fatos reais, tá? Sobre que esse fato realmente é uma notícia verdadeira, tá? É uma das características da notícia. Aliás, isso aconteceu de fato com a autora do texto, né? Sim. Que foi lido. Nós conhecemos a autora e de fato aconteceu com alguém da familiaridade dela. Mesmo, né? Então isso é importante. Quanto em relação à pergunta 2, qual é o tema do podcast? Responderam furto, tá certo? Furto, verdade, né? Furto. E do texto? O 3, né? O título da entrevista é Idosa não se conforma com o furto de seu celular. Por que o entrevistador colocou este título na entrevista, professor? A resposta foi muita circulação, acabei não pegando essa resposta, professora, porque eles fixaram mais na 1 e na 2. Ah, entendi. Então, mas me responda, por favor, por quê? Por que seria? Porque a idosa não se conforma com o furto do celular. Isso. E porque assim, a entrevista, ela foi baseada, né? Ela foi preparada de acordo com a notícia. E a notícia tratava da questão do furto. Eles foram aprofundar a notícia, né, e perguntaram para a idosa, né, com relação aos sentimentos dela em relação àquele furto. Isso. Que é um absurdo. Continuar pagando, né, não fez o seguro do celular, isso é bem complicado. Isso acontece muitas vezes, né? Não só com celular, carro e tudo, né? As pessoas compram e muitas vezes são furtadas e precisam ficar ali pagando as prestações. É triste, né? Espero que não tenha acontecido com vocês uma situação como essa. Mas deixa eu falar, professor, ao longo da aula, bastante alunos, muitos alunos estão participando, e eu estou aqui vendo, a Sofia, por exemplo, ela nos diz que acha que todas as notícias podem ser encontradas na internet, e ela cita o site Google, né? O Gustavo Liz diz que seu pai adora ler jornal impresso. A Fernanda acha que os jornais têm um maior alcance. A Ingrid diz que acha que os jornais digitais são mais práticos do que comprar um jornal impresso. E o Kaique, ele acha que o bom jornal digital, que você pode ler em qualquer lugar, ou seja, o jornal digital ele é bom, pode ler em qualquer lugar, qualquer horário, né, o jornal digital. A Laura diz que o jornal digital é mais fácil que procurar notícia e tem mais interação. E a Thaís, finalmente, acha que a maioria tem celular, os jornais impressos foram um pouco esquecidos, né? Então, eles estão debatendo bastante o assunto da aula, né? O que é bem interessante. Não, e é um assunto importante, realmente, né? Se nós pensarmos, algumas pessoas, elas têm mesmo o costume, né? Elas gostam de ter ali o material impresso. Eu acho que essa questão entra na questão também dos livros, né? Tem muita gente que gosta de fazer a leitura. Eu, particularmente, amo um livro. Professor, eu não gosto de fazer a leitura... Fazer anotações, na tela. Né? Eu sei que é moderno, muita gente gosta, mas eu prefiro o livro ali, né, em mãos. O jornal também, eu gosto, eu tenho saudades, viu? Eu gosto da modernidade, mas eu tenho saudades de pegar o jornal impresso. O jornal é mais prático, né? Mas ter o papel em mão é muito bom. É gostoso segurar a folha, virar, né? Poder fazer anotações. No caso do jornal, recortes. Mas, professora, eu estou tomando seu tempo, desculpa. Imagina. E eu até sugiro, para quem costuma fazer a leitura sempre pelos meios digitais, tenham essa experiência. Se você ainda não teve, né, faça aquele... Não agora, né? Infelizmente, não é o momento da gente sair e ir até a banca de jornal fazer a compra, mas acho que fica aí uma dica. Assim que passar a pandemia, que nós pudermos sair... Fica aí uma dica, comprar um jornal impresso e fazer a leitura, né? Viver essa experiência, né, do jornal impresso. Viva a experiência meio retrô, né, meio antigo, mas é muito bom, é muito legal. Tá? Então, vamos lá. Após a análise da notícia e da entrevista, vamos entender melhor as diferenças entre esses dois gêneros. Vamos lá, a notícia. Qual é a definição? Então, a notícia é um gênero textual jornalístico presente no nosso dia a dia, com informações sobre um tema atual ou um acontecimento real. A publicação na mídia falada ou escrita. A linguagem da notícia ela é geralmente uma linguagem formal, clara e objetiva. Os temas
São diversos, reais, atuais e cotidianos. O objetivo da notícia: informar sobre determinado assunto. E os textos são curtos, descritivos ou narrativos. Lembrando também que o foco narrativo da notícia está em terceira pessoa. Já a entrevista é a definição, né, de entrevista. É a ação de entrevistar alguém ou se deixar entrevistar. Pode acontecer por meio de uma conversa entre duas ou mais pessoas em busca de respostas para determinado assunto. A publicação da entrevista, na mídia falada ou escrita. A linguagem, dependendo do tipo de entrevista, pode ser formal ou informal, e até mesmo usando um pouco das duas. O objetivo é social, para difundir informações, e os temas também são os mais diversos. Temos também aqui mais um quadro com um aprofundamento dos elementos da notícia. Quais são, quando eu digo aqui os elementos, acho legal a gente pensar na questão da estrutura, né, professor Mauro? Olha lá, manchete ou título principal, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Então, esses são aí os elementos que fazem parte da estrutura. Tem que ter alguns elementos para ser, de fato, uma notícia, né? Constituir uma notícia, assim como a gente falou no começo da aula, né? Que um apartamento, para ser apartamento, tem que ter alguns elementos. Para ser uma casa tem que ter outros elementos. E aí, pensa na questão da estrutura, professor. Lembra da estrutura de uma receita? Perfeito, né? Na receita tem o quê? O nome da receita, os ingredientes modo e de preparo. Modo de preparo, perfeito. Já na notícia, o que eu preciso? Manchete, título auxiliar, lead e corpo da notícia. Vou ler um pouquinho sobre cada um. Então, a manchete é escrito de forma evidente, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Já o título auxiliar, ele é o complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. O lead é o primeiro parágrafo do texto, a introdução da notícia. Corresponde às perguntas. Aí você pensa que são 5 perguntas. O que, quem, quando, como, onde e por quê. E o corpo da notícia são as partes do texto que desenvolverão de forma detalhada aquilo que foi brevemente apresentado no lead. Nós temos também os elementos da entrevista. Então, vamos lá, preste atenção para você diferenciar o gênero, então, entrevista e notícia. Então, os elementos da entrevista. São 3 elementos. Manchete ou título, para despertar o interesse do leitor. Por isso, deve ser uma frase criativa ou uma pergunta interessante. Depois vem a apresentação. São os pontos de maior relevância, abordando quem é o entrevistado e qual a sua importância. E, em seguida, as perguntas e respostas. A entrevista propriamente dita, na qual são retratadas as falas de cada um dos envolvidos. Então, no caso, foi a senhora que sofreu ali o furto, mas se fosse o professor Mauro, então, no início da entrevista, né, eu colocaria aqui a apresentação. Para poder mostrar para o leitor, né, o interlocutor, quem é sendo entrevistado e qual o interesse daquela entrevista. Isso, e sobre a importância. É legal você pensar se essa entrevista fosse relacionada à língua portuguesa. É importante eu colocar ali, apresentar quem é a pessoa, porque se eu disser que o entrevistado será o professor Mauro, professor aqui do Centro de Mídias, gente, essa entrevista ela vai ter muito mais peso, porque eu sei que é alguém que conhece do assunto, né? Obrigado. E isso é diferente, né? Agora, se eu disser que eu entrevistei um professor de matemática, aí vocês podem ficar um pouco desconfiados ali, porque com relação aos textos, nós sabemos que o professor Mauro, ele
é o cara, né? Obrigado. Esse aí. Na Muito realidade, bom. estou aprendendo bastante aqui, viu? Nossa, muito bom, obrigado. né? A diferença entre entrevista e notícia, bem legal. Bacana, né? Muito bacana. Eu acho muito que obrigado eles, pela aula. eu acredito que os alunos também devem estar entendendo bem aí essa bastante, diferença. Isso. Então, vamos lá. Ó. Hoje, você aprendeu sobre a diferença entre notícia e entrevista, certo? Então, o que acha de realizar uma breve entrevista com alguém que, neste momento, está na sua casa? Olha lá, um desafio aí para vocês. Escolha rapidamente um assunto e faça 3 perguntas à pessoa. E compartilhe a sua entrevista aqui no chat. 3 perguntas em casa para quem está perto da casa. pessoa? Você vai contar para a gente aí, apresenta quem é a pessoa. Então, eu estou com a minha tia, com os meus pais, com a minha avó. Pai, minha mãe, Isso. meu irmão. E você pensa aí num assunto atual, criativo, faça 3 perguntas para esta pessoa e compartilhe. Professora, uma dúvida minha. Levantei a mão perguntando. E se a pessoa estiver sozinha em casa, ela pergunta para quem? Para ela mesma? De repente, ela pode mandar ali pelo WhatsApp, Olha uma coisa rápida. Olha aí, olha Nossa, a tecnologia. Que ideia legal. Isso Vamos mesmo, lá? então. Perfeito. 2 ou 3 minutinhos, professor? Nós temos 2 minutinhos, pode ser? 2 minutos? 2 É um minutinhos. desafio. É um então, desafio. 2 Você consegue? minutos. Será que você consegue? Claro que consegue. Consegue. Vamos lá, 2 3 minutos. perguntinhas para quem estiver perto de você. Vamos lá? Perguntas e respostas, 2 minutos. Vamos lá. E aí, professor Mauro, como estamos de respostas? Professora Fernanda, nossa, o chat ferveu aqui agora, muita participação, muito legal, nossa, ficou muito interessante. Porém, eu tenho certeza absoluta que a intenção foi maravilhosa, nossa, adorei essa atividade, mas nós temos muito pouco tempo. A maioria está aqui pensando em quem escolher, né? Quem escolher para poder entrevistar. O Tiago, por exemplo, aproveitou que estão todos em casa e fez pergunta para a mãe. Ele perguntou para a mãe o que ela mais gosta de comer. A resposta eu não consegui pegar. O Gustavo perguntou para a irmã se ela gosta de usar o aplicativo, né, do centro de mídias. Deve ter sido isso, né? A resposta eu também não consegui pegar, né? Então, essas participações foi a que nós conseguimos ver aqui. Mas tem muita participação, gente. Muito obrigado por estarem participando. Nossa, a aula está ficando bem interativa. Que legal. Que legal. Eu vejo que o professor Mauro, ele é um excelente professor, mas ele está aqui para o lado dos alunos, porque ele está me dizendo, professora, precisamos de mais tempo. Ah, eu estou puxando o saco deles, professora, Tudo bem, por favor, professor Mauro. Então, vamos deixar como uma tarefa de casa. Tá. Ia falar isso, pode fazer em casa? Pode fazer em casa. Anotem
coloquem a data, tudo certinho no caderno, e no Professora, retorno pode fazer você em dupla? mostra para o seu professor. Pode fazer em dupla? Pode ser em dupla, né, professor? Ai, que bom. Porque você vai precisar entrevistar alguém, então esta é uma atividade do jeito que vocês curtem, Pergunta né? para o amigo pergunta para você e troca informações. Que Sim, ótimo. Sim, perfeito. E no retorno, mostra seu caderno ali para a professora e vocês vão até lembrar desse momento. Olha que bacana, né? Da sua entrevista. Vai ficar lá registrado a sua entrevista. Então, professora, estamos caminhando para o final. Muito obrigado por participar da nossa aula. Por favor, venha várias vezes. Adoramos todos participar com a senhora dessa aula. Eu que agradeço. Adorei o convite. Pretendo sim. Estaremos juntos novamente. É isso aí. Muito obrigada, pessoal. Tenham um bom dia, um bom final de semana e bons estudos. Tchau, tchau.